Peço ao nobre secretário que faça a chamada dos vereadores. Boa noite a todos e todas. Atenção para a chamada. Dos vereadores. Vereador Fernando Vieira de Souza. Presente. Vereador Elias Cândido da Silveira. Presente. Vereador João Pedro Carvalho Rocha, presente. Presente. Vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro. Presente. Vereador João Pedro Carvalho Rocha, presente. Vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro. Vereadora Emiliane está presente, de forma virtual. Vereador Ivanito Barbosa de Oliveira. Vereadora Emiliane está presente, de forma virtual. Vereador Jorci Miranda Sangi. Presente. De Oliveira. Vereador José Paulo Costa Silva. Vereador Jorci Miranda Sangi. Presente. De Oliveira. Vereador José Paulo Costa Silva. Vereador Leonardo David Alexandrino de Carvalho. Presente. Vereador José Paulo Costa Silva. Vereador Roberto Luiz Chaves. Presente. Vereador Silvio Rodrigues de Oliveira. Presente. E vereador João Brito Pereira Filho. Jango. Presente. Presente. Peço ao secretário que faça a gentileza de ler um versículo da Bíblia. Peço a todos para se ficarem em pé. Livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Peço ao vice-presidente dessa casa que faça uma oração, agradecendo a gente poder estar aqui fazendo o nosso trabalho, né? E pedindo a proteção de Deus, que a gente saia o mais rápido possível do risco vermelho. Graças te damos, ó Pai, por esse privilégio de estar aqui em mais uma reunião. Por isso eu te agradeço, ó Pai, por participarmos por mais este dia dessa reunião, que tu possa estar dando direcionamento a cada um de nós, que teu Santo Espírito possa estar nos guiando, nos fortalecendo, nos amparando, dando sabedoria a cada um de nós, para que possamos, nesta reunião, estar com a presença de Jesus em nossos corações. É o que pedimos e agradecemos a Ti, ó Pai. Amém. Havendo o número legal... Pela ordem, presidente. O vereador José Paulo está presente na sessão remota, né, de forma virtual, então eu quero registrar a presença dele aqui. Ótimo. Havendo o número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos e declaro aberta a 6ª sessão ordinária do ano de 2021. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, né, de podermos estar aqui em segurança, fazendo o trabalho que foi confiado ao povo, a nós. Queria agradecer também os servidores dessa casa, que nos acompanham, que nos dá a estrutura para a gente poder estar aqui e ter esse trabalho mais leve, né? E gostaria de agradecer a cada vereador, né? Vereador que não pôde aqui, gostaria de dar como exemplo a vereadora Emiliane Lázaro, Emiliane que está adoentada, né? Está com atestado, não precisaria estar participando dessa sessão, mas fez questão de estar participando, está nos acompanhando e irá participar da sessão de forma remota. Parabéns, Emiliane. A gente fica muito orgulhoso, muito feliz de uma casa
unida em prol do município de Ibatiba. Também nós temos remoto o vereador José Paulo. Obrigado também, estamos todos aqui e iniciando mais um trabalho. Iniciando, eu gostaria de convidar para compor aqui a mesa ao nosso lado esquerdo, lado das bandeiras, gostaria de pedir o vereador Silvio e o vereador Elias que acompanhassem os dois até os assentos que nós colocamos aqui na lateral. Gostaria de convidar a presidente da Adrusaf, senhora Elisete Galdino Rodrigues dos Santos, e o tesoureiro, o William Dias Amaro de Amorim. A Adrusaf que encaminhou um ofício pedindo um apoio desta Casa de Lei, de todos os vereadores, e o secretário estará lendo em instantes. Gostaria de início agradecer imensamente a quem nos acompanham pelo canal, os canais da Câmara, no Facebook, né, Câmara de Ibatiba, e no YouTube da Câmara também, que acompanha o nosso trabalho de forma remota, em casa, no conforto do seu lar, e acompanhando e analisando os trabalhos que é feito por essa Casa de Leis. Gostaria de agradecer também o Portal Cidade Agora, que está levando o nosso trabalho a toda a região, e o seu diretor, presidente, nos passou que estará convidando vereadores dessa Casa de Leis, das comissões, de 15 em 15 dias, para poder estar falando um pouquinho do trabalho desta casa e do seu trabalho pessoal. Gostaria de agradecer o Portal Cidade Agora imensamente. Gostaria também de agradecer o Portal Aqui Notícia, que leva também nossas informações para toda a região do Caparaó, o jornal A Notícia do Caparaó, o portal Ibatiba Online, na qual nós tivemos uma reunião essa semana, debatemos os desafios da comunicação e da imprensa nesse tempo de fake news. Aquele abraço. E a Rádio Mania FM, essa grande parceira de Ibatiba, leste de Minas e sul do Espírito Santo, que leva o trabalho não só da Câmara de Ibatiba, mas da Câmara de Una e de todo o parlamento desse país, seja ele estadual e federal. Parabéns, Rádio Mania, muito obrigado. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, em 12 de maio de 2021. Às 19h30 do dia 12 de maio do ano de 2021, na sede da Câmara Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, houve a 6ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal, presidida pelo vereador senhor Fernando Vieira de Souza, que inicialmente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador João Pedro Carvalho Rocha, para a realização da chamada dos vereadores, confirmando a presença os seguintes: Fernando Vieira de Souza, Elias Cândido da Silveira, João Pedro Carvalho Rocha, Ivanito Barbosa de Oliveira, Jorci Miranda Sangi, José Paulo Costa Silva, Leonardo David Alexandrino de Carvalho, Roberto Luiz Chaves, Silvio Rodrigues de Oliveira e João Brito Pereira Filho. Ausente a vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro, devidamente justificada por problemas de saúde. Ato contínuo,
o senhor secretário fez a leitura do capítulo 23 do livro de Provérbios, versículo 9, da Bíblia Sagrada. Após, o presidente convidou o vice-presidente, senhor Jorci Miranda Sangi, para que fizesse uma oração antes do início dos trabalhos. Havendo número legal, o presidente, invocando a proteção de Deus, deu por instalado os trabalhos e aberta a 6ª sessão ordinária do ano de 2021. Dando prosseguimento aos trabalhos, o primeiro secretário fez a leitura da ata da 5ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Ibatiba, que foi posta em discussão sem manifestação dos vereadores e aprovada por unanimidade. Após, o senhor presidente solicitou que o secretário realizasse a leitura do ofício número 06/2021, da vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro, que versa sobre a necessidade de adoção de políticas públicas para a preservação de direito das mulheres, bem como o comunicado encaminhado pelo gabinete do prefeito municipal de Ibatiba acerca das estradas rurais, Revisol. Antes da leitura do expediente do dia, foi entregue ao vereador Ivanito Barbosa de Oliveira cópia de resposta a requerimento de sua autoria encaminhado pela Secretaria Municipal de Finanças de Ibatiba. Expediente em tramitação na casa. Leitura de projetos de lei. Projeto de lei ordinário número 08, que dispõe sobre a denominação de logradouro público. Projeto de lei ordinário número 09/2021, que dispõe sobre denominação de logradouro público. Projeto de lei ordinária número 10/21, que institui no município de Ibatiba o Dia da Confraternização Espírita. Projeto de lei ordinária número 11/21, que dispõe sobre a denominação de logradouro público. Projeto de lei ordinária número 12/21, que dispõe sobre a denominação de logradouro público. Projeto de lei complementar 08/2021, que altera a carga horária de cargo técnico de nível superior, engenheiro ambiental, do quadro de cargos efetivos da Lei Complementar Municipal número 40/2010, institui um novo plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do município de Ibatiba. Projeto de lei complementar número 09/2021. Autoriza a contratação de pessoal para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público da administração municipal. Indicações. Vereador Silvio Rodrigues de Oliveira indicou proceder à reabertura da ponte da Pitanga, córrego Feliz Mudança, até o córrego Água Limpa, aproximadamente 2,5 km. Ampliação da rede elétrica, que começa no bairro Toledo e termina no final do asfalto do córrego Cambraia. Construção de uma quadra coberta no bairro São Sebastião, Promorá 1. Vereador João Brito Pereira Filho, Jango, indicou que os pontos de táxi do município sejam cobertos, de forma a dar o mínimo de estrutura para os taxistas e os munícipes que utilizam do serviço. Colocar 2 quebras-molas na rua Joaquim Ferreira de Souza, bairro IP. A nova obra de calçamento ficou excelente. Entretanto, a ausência de quebra-mola acaba por colocar em risco a vida dos moradores, principalmente as crianças, pela alta velocidade que passam os motoqueiros no local. Solicitou também, indicou, atendimento médico na comunidade de Vista Alegre, córrego do Palmital. A população está sofrendo com a alta demanda e a ausência de assistência dos profissionais da saúde há mais de 4 anos, sem assistência na vacinação, sem enfermagem e médico da família.
calçamento na estrada principal em frente à venda do José Antônio Sangi, próximo ao ponto de atendimento médico, pois a poeira tem prejudicado os momentos de atendimento médico e também aos munícipes que frequentam a igreja do local. Vereador Fernando Vieira de Souza reitera a solicitação de construção de quadra coberta na comunidade de São José do Miriti, asseverando que, em agenda com o deputado Marcelo Santos, foi levantado a possibilidade de aquisição dos recursos para o município. Vereador Roberto Luiz Chaves fez a indicação: instalar um quebra-mola ou consertar o bueiro no local onde tem uma lombada que tem causado transtorno aos motoristas que passam ao lado da segunda Igreja Batista na entrada do Promorá, próximo ao Bar do Minhoca. Solicita à Secretaria de Interior e Transportes a instalação de bueiros na comunidade de Altinês, local onde dá acesso à comunidade de São José do Miriti. A ausência deste dreno tem causado atoleiros no local, impossibilitando a passagem dos munícipes. Jogar bauxita onde passou a patrol na estrada do Altinês. Vereador Emiliane Ribeiro Lázaro. Indicar à Secretaria Municipal de Saúde o plano de ação para adequar a ausência de agentes comunitários de saúde em Ibatiba. Tem muitas áreas descobertas sem agentes comunitários de saúde. Vereador Ivanito Barbosa de Oliveira indica a construção de 2 quebra-molas na comunidade Santa Clara, em frente à futura Igreja Tabernáculo, dirigida pelo pastor Leonardo, a pedido da comunidade. Indica a realização de calçamento, troca de postes e demais medidas de infraestrutura na comunidade denominada Damazine, na localidade de Santa Clara. Indica a construção de um quebra-molas na chegada de Santa Clara, em frente ao posto de gasolina em construção naquela localidade. Moção. Vereador Elias Cândido da Silveira. Moção de pesar pelo falecimento do ex-vereador João Bento. Vereador Roberto Luiz Chaves. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Isaura Luiza de Jesus, conhecida como Dona Fiota. Requerimento. Vereador Ivanito Barbosa de Oliveira. Requer a apresentação do contrato de prestação de serviço firmado com o veículo de imprensa Aqui Notícias pela Prefeitura Municipal de Ibatiba, bem como os valores pagos mensalmente e o que foi gasto até a presente data. Após a leitura do expediente do dia, os seguintes vereadores solicitaram a dispensa de prazo para os projetos de leis lidos nessa sessão, quais sejam: vereador David Alexandrino de Carvalho, em relação ao projeto de lei número 10/2021, vereador Roberto Luiz Chaves, em relação ao projeto de lei número 11/2021 e número 12/2021, e vereador José Paulo Costa Silva, em relação aos projetos de leis número 08/2021 e número 08/2021, número 08/2021 e número 09/2021, que foram aprovados por unanimidade. Uso da palavra no expediente. No decorrer dos trabalhos, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, pela ordem: Elias Cândido da Silveira, José Paulo Costa Silva, Silvio Rodrigues de Oliveira, Roberto Luiz Chaves, Ivanito Barbosa de Oliveira, João Brito Pereira Filho, Leonardo David Alexandrino de Carvalho, João Pedro Carvalho Rocha e Fernando Vieira de Souza. Atendendo a pedidos feitos no decorrer das falas dos senhores vereadores, a mesa acatou indicações e moções apresentadas nos seguintes sentidos: indicações, requerimentos e moções verbais. Elias Cândido da Silveira, requerimento. Requerimento dos valores recebidos e gastos pela Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Requer a informação de quantas cestas básicas foram distribuídas em 2020 e os valores, bem como se neste ano haverá distribuição.
requer cópia de contratos e aditivos da APAI Pestalozzi, Casa São Vicente de Paula e Lar dos Velhinhos. Seja cobrada as respostas do requerimento com mais de 30 dias sem resposta. Leonardo David Alexandrino de Carvalho. Indicação. Indica que a Secretaria Municipal de Finanças elabore estratégia para coibir a atuação dos vendedores ambulantes forasteiros que muito afetam a economia da nossa cidade. Requerimento. Requer cópia de contratos e aditivos da APAI Pestalozzi, Casa São Vicente de Paula e Lar dos Velhinhos. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos projetos de leis ordinárias, número 08/2021, número 09/2021, número 10/2021, número 11/2021, número 12/2021, sem discussão e aprovado por unanimidade. Posto em votação em bloco os projetos de leis número 08/2021, número 09/2021, número 11/2021, número 12/2021, sem discussão e aprovado por unanimidade. PLO 10/2021, sem discussão e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, bem como eventual sessão extraordinária, do que para constar encerramento às 23h30. Lavrou-se o presente, que depois de lido e achado conforme, tomou-se a assinatura de todos os senhores vereadores presentes. Fernando Vieira de Souza, presidente da Câmara. João Pedro Carvalho Rocha, primeiro secretário. Em discussão, a ata da 5ª sessão ordinária. Ninguém a discutir. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Gostaria, desse momento, solicitar a assessoria da Casa, que faça a gentileza de entregar aos vereadores a carteirinha da Confederação Nacional dos Municípios, Carteira Nacional de Vereador, para o mandato 2021-2024. Peço a gentileza que entregue aos vereadores. Neste momento, gostaria de pedir ao secretário da Casa que pudesse fazer a leitura do ofício 1843/2021, que classifica a prestação de contas anual de ordenador. Por gentileza. Pode ler o ofício e pode ler o acórdão. Ofício 01846/2021-1, processo 02452/2020-3. Classificação: prestação de contas anual de ordenador. Descrição complementar: Fernando Vieira de Souza, exercício 2019, criação 10/5/2021, às 17h11. Origem: Secretaria-Geral das Seções. A Sua Excelência, o senhor Fernando Vieira de Souza, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba. Assunto: processo TC número
2452/2020, Acórdão TC 1572/2020. Senhor Presidente, em atendimento ao Acórdão TC 1572/2020, prolatado no processo TC número 2452/2020, que trata da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Ibatiba, fica Vossa Excelência notificado da recomendação constante do item 1.2 do referido acórdão, cuja cópia segue anexa. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões. Acórdão TC 1572/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator em 1.1, julgar regular prestação de contas anual da Câmara Municipal de Ibatiba, exercício 2019, sob responsabilidade do senhor Carlos Alberto dos Santos, no exercício das funções de ordenador de despesa, nos termos do artigo 84, inciso 1, da Lei Complementar número 621/2012, dando-se a devida quitação ao responsável, conforme artigo 85 da mesma lei. 1.2. Recomendar ao chefe do Poder Legislativo Municipal que o registro contábil dos duodécimos recebidos seja lançado na conta 4.5.1.1.201.00, cota recebida. 1.3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. Dois pontos, unânime. 3 pontos, data da sessão, 4/12/2020, 47ª sessão ordinária da primeira Câmara, especificação do quórum. Conselheiros, Sérgio Aboldib Ferreira Pinto, presidente e relator, Sebastião Carlos Rana de Macedo e Rodrigo Coelho do Carmo. Conselheiro Sérgio Aboldib Ferreira Pinto, presidente. Conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo. Fui presente. Procurador de Contas, Eron Carlos Gomes de Oliveira, em substituição ao Procurador-Geral. Vanessa de Oliveira Ribeiro, subsecretária das sessões, substituição. Obrigado, secretário. Isso aqui é o trabalho sério dessa Casa de Lei, dos seus servidores efetivos, que a gente pode constatar na aprovação das contas do ano de 2019 do ex-presidente Carlos Alberto dos Santos. Gostaria de pedir, nesse momento, que o secretário possa ler um ofício da Associação Adruzaf, né, que protocolou no dia de hoje nessa casa, pedindo o apoio de todos os vereadores, né? Aqui peço que a gente se junte a um projeto deles. Ibatiba ES, 25 de maio de 2021. Ofício número 01/2021. Adruzaf. Excelentíssimo presidente, pelo presente ofício, vimos solicitar de Vossa Excelência e de todos os vereadores que compõem esta egrégia Casa de Leis, apoio no sentido de viabilizar, junto ao município de Ibatiba, a construção de uma micro-SEASA,
para facilitar a comercialização e o escoamento da produção dos agricultores familiares de nossa cidade, bem como a construção de um centro de comercialização que será utilizado pelos agricultores para exposição e comercialização de produtos. A nossa associação luta pelo reconhecimento e fortalecimento do agricultor. Queremos, para tanto, viabilizar capacitação profissional, a criação de espaços para melhoramento de gestão e incentivos locais. Sem mais, para o presente momento, certos de podermos contar com sua nobre colaboração, ao ensejo reitero nossos elevados protestos de estimas e considerações. Atenciosamente, Elisete Galdino Rodrigues dos Santos, presidente da ADRUSAF. Depois de conversado com os demais vereadores, que estavam aqui mais cedo, solicito à chefia de gabinete dessa casa que faça um ofício com cópia e anexo desse pedido para que os vereadores, pedindo uma agenda com o prefeito do município de Ibatiba e o secretário de Agricultura, juntamente com a comissão da ADRUSAF, né, que a gente possa reunir com eles e começar a debater esse projeto de suma importância para o município de Ibatiba. Solicito ao secretário que faça a leitura de um pedido verbal da última sessão do vereador Elias Cândido da Silveira e que seja lido. Ibatiba, 25 de maio de 2021. Ao excelentíssimo senhor Fernando Vieira de Souza, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba. Senhor presidente, conforme informado na última sessão legislativa ordinária desta Casa de Leis, vide ata em anexo, o prefeito municipal de Ibatiba vem se omitindo reiteradamente na resposta de ofícios e requerimentos protocolados por este vereador, que ora subscreve, descumprindo o que determina a lei orgânica deste Poder Legislativo. Isto posto, solicito que seja encaminhado ao Ministério Público cópias dos requerimentos citados para que sejam tomadas providências cabíveis. Atenciosamente, Elias Cândido da Silveira, vereador. Vereador Elias, por gentileza, essa semana, salvo me engano, ontem nós reiteramos o pedido ao gabinete do prefeito sobre as demandas pedidas por Vossa Excelência. Após esse ofício, o senhor quer esperar a resposta ou que encaminhe diretamente? Pela ordem, senhor presidente. Inclusive, a maioria dos requerimentos que foi feito, inclusive pelo vereador Elias e até pelo colega vereador Ivanito, que também já fez, venceu os prazos e não foi emitido. Então, eu pedi que encaminhasse, você entendeu? Que encaminhe já para o Ministério Público. Solicito a assessoria dessa casa que cumpra o pedido do vereador e encaminhe como solicitado. Neste momento, gostaria de pedir ao nobre secretário que faça a leitura dos projetos de leis, indicações, moções, requerimento, etc., constante no expediente.
Ofício número 09/2021, 17 de maio de 2021. A Sua Excelência Fernando Vieira de Souza, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba. Assunto: projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente ofício encaminhar o projeto de lei aluno nota 10 voltado aos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação de Ibatiba, Espírito Santo, e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o projeto de lei aluno nota 10 para estudantes do 6º ao 9º ano da Rede Municipal de Educação de Ibatiba que obtiverem maior desempenho, proatividade, disciplina, frequência nas aulas, sendo o destaque da turma, não apenas através de suas notas, mas no comprometimento, respeito e solidariedade durante todo o ano letivo. Artigo 2º. No final do ano letivo, será entregue o diploma aos alunos em sessão solene no plenário da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo. Artigo 3º. Caberá à Comissão de Educação da Câmara Municipal de Ibatiba indicar à mesa diretora os nomes dos alunos a serem reconhecidos com diploma aluno nota 10, sendo um aluno por turma, após consulta à Rede Municipal de Ensino de Ibatiba. Artigo 4º. Todas as escolas municipais de ensino fundamental do município de Ibatiba, com turmas do 6º ao 9º ano, serão contempladas com a participação no projeto aluno nota 10. Artigo 5º. Os alunos homenageados receberão o diploma onde deverá constar o nome do aluno, a série que estuda, o nome dos pais do aluno, o nome da escola e o brasão do município. Na apresentação posterior do diploma, deverá constar os nomes dos professores do aluno homenageado e informações acerca do projeto de lei, com seus objetivos, o que motivou a sua criação, impacto esperado e a responsabilidade que é ser um aluno nota 10. Artigo 6º. Caberá à Câmara Municipal de Ibatiba se responsabilizar pelas despesas decorrentes da execução do projeto de lei e pela divulgação no município e nas escolas do presente projeto de lei. Artigo 7º. Este projeto de resolução entra em vigor na data de sua publicação. Emiliane Ribeiro Lázaro, vereadora. Justificativa. O presente projeto se justifica pela necessidade de valorizar e incentivar os alunos do 6º ao 9º ano da Rede de Ensino Municipal de Ibatiba nas práticas educacionais que ultrapassam as atividades do estudo regular, incluindo a valorização da formação de cidadãos responsáveis, solidários e que promovam o respeito e a transformação de sua realidade. Espera-se que esse projeto incentive os estudantes a desenvolver suas potencialidades acadêmicas e práticas cidadãs, além de diminuir a evasão escolar, problema social presente na rede de ensino do município de Ibatiba, Espírito Santo. Diante disso, observando ainda os prejuízos no processo educacional ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19, o projeto aluno nota 10 tem por objetivo reconhecer os alunos destaques no município de Ibatiba, assim como incentivar os demais alunos a tornarem-se cidadãos capazes de transformar a sua realidade com respeito e solidariedade, dando assim o protagonismo aos estudantes ibatibenses por meio da educação.
Projeto de Lei número 014/2021. Dispõe sobre denominação de logradouro público de rua Juca Pereira, Juca Frio. A Câmara Municipal de Ibatiba aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de rua Juca Pereira, Juca Frio, a rua sem denominação no bairro Chácara do Soníter, Ibatiba, Espírito Santo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Éden Faustino Bernardo, 24 de maio de 2021. Fernando Vieira de Souza, presidente da Câmara, João Pedro Carvalho Rocha, secretário, Emiliane Ribeiro Lázaro, vereadora, Elias Cândido da Silveira, vereador, Joci Miranda Sangi, vice-presidente, João Brito Pereira Filho, vereador, Ivanito Barbosa de Oliveira, vereador, José Paulo Costa Silva, vereador, Silvio Rodrigues de Oliveira, vereador, Roberto Luiz Chaves, vereador, Leonardo David Alexandrino de Carvalho, vereador. José Pereira, Juca Frio. José Pereira Juca Frio nasceu em 26 de 5 de 1927 em Humaitá, distrito de Mutum, Minas Gerais. Viveu lá até os anos 60. Foi lavrador e tropeiro. Casou-se com Marcionília Ruela de Oliveira. Veio para Ibatiba nos anos 60, tiveram 12 filhos. Sebastião Ruela de Oliveira, Eva Ruela da Silveira, Almerinda Pereira Batista, em memória, Maria Helena Pereira Guizo, Carlos Pereira de Oliveira, Eusiné Pereira de Freitas, Ademar Pereira, José Maria Pereira, Eusi Pereira e Itamar Pereira. Faleceu aos 78 anos no dia 20/2 de 2006. Projeto de Lei Ordinária número 15/2021. Mensagem. Projeto de Lei. Excelentíssimos senhores vereadores, o projeto de Lei número 15/2021, que dispõe sobre a criação de um dia para início da colheita do café arábica no calendário oficial do município, defende a criação de uma data especial para estimular o produtor rural a colher o café no momento mais adequado, quando no mínimo 70% dos frutos estão maduros. Trata-se de uma iniciativa que irá fomentar inúmeros benefícios para o cafeicultor, como o maior rendimento do fruto e favorecer também na produção de cafés de altíssima qualidade em nossa cidade. É importante salientar que existe diferença entre o início e o encerramento da colheita do café arábica para o Conilon, e por isso propomos uma data específica em nossa cidade para o início da colheita do café arábica, já que as lavouras do café Conilon estão plantadas em localidades de clima mais quente, o que reduz o período entre florada e a colheita. O dia do início da colheita do café arábica será comemorado anualmente no dia 24 de maio e não será somente uma data comemorativa, e sim um marco inicial de fortalecimento e crescimento da nossa cafeicultura. A cafeicultura é a principal atividade agrícola do Espírito Santo, desenvolvida em todos os municípios capixabas, com exceção de Vitória. Gera em torno de 400 mil empregos diretos e indiretos e está presente em 60 mil das 90 mil propriedades agrícolas do estado. Ao todo, 73% dos produtores capixabas são de base familiar, com o tamanho médio das propriedades em 8 hectares. Existem 131 mil famílias produtores
produtoras capixabas. O Espírito Santo é o segundo maior produtor brasileiro de café, com expressiva produção de arábica e conilon. É responsável por 22% da produção brasileira. Atualmente, existe 435 mil hectares em produção no estado. A atividade cafeira é responsável por 35% do produto interno bruto agrícola capixaba. Maiores informações. Para o café conilon, já é lei. 14 de maio é dia de começar a colheita de café conilon no Espírito Santo. A medida evita que o café seja colhido antes da hora, garantindo assim mais qualidade aos grãos. Com relação ao café arábica, ainda não temos uma data que marque o início da colheita. No entanto, assim como o conilon, é uma atividade extremamente importante, sendo a principal fonte de renda em 80% das propriedades rurais capixabas localizadas em terras frias e montanhosas. O Espírito Santo é o terceiro maior produtor de arábica do Brasil, atrás apenas dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Atualmente, existe 150 mil hectares de café arábica em produção no Espírito Santo, em 48 municípios, com 53 mil famílias na atividade. A cafeicultura de arábica gera em torno de 150 mil empregos diretos e indiretos. Os maiores produtores capixabas de café arábica são os municípios de Brejetuba, Iúna, Vargem Alta, Ibatiba, Muniz Freire, Irupi, Afonso Cláudio, Domingos Martins, Ibitirama, Castelo, Mimoso do Sul, Santa Teresa. No Espírito Santo, mais de 95% das lavouras de café arábica são conduzidas sem irrigação. As lavouras têm tamanho em torno de 6,4 hectares e são conduzidas pelas próprias famílias. As plantações vêm sendo renovadas sob nova base tecnológica na ordem de 5% ao ano. Os produtores que utilizam as recomendações técnicas do INCAPé têm alcançado produtividade de 40 a 80 sacas beneficiadas de café por hectare, além de um produto final de qualidade superior. Registra-se crescente melhoria da qualidade final do produto. Mais de 20% do arábica produzido no estado é considerado bebida superior. Plenário Éden Faustino Bernardo, 25 de maio de 2021. Fernando Vieira de Souza, presidente. Joci Miranda Sangi, vice-presidente. João Pedro Carvalho Rocha, secretário. João Brito Pereira Filho, vereador. Emiliano Ribeiro Lázaro, vereadora. Ivanito Barbosa de Oliveira, vereador. Elias Cândido da Silveira, vereador. José Paulo Costa Silva, vereador. Silvio Rodrigues de Oliveira, vereador. Roberto Luiz Chaves, vereador. Leonardo David Alexandrino de Carvalho, vereador. Projeto de lei número 15/2021. Dispõe sobre o dia do início da colheita do café arábica no calendário oficial do município. A Câmara Municipal de Ibatiba aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o dia do início da colheita do café arábica no calendário oficial do município, a ser comemorado anualmente no dia 24 do mês de maio. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Éden Faustino Bernardo, 24 de maio de 2021. Fernando Vieira de Souza, presidente da Câmara. Joci Miranda Sangi, vice-presidente. João Pedro Carvalho Rocha, secretário. João Brito Pereira Filho, vereador. Emiliane Ribeiro Lázaro, vereadora. Ivanito Barbosa de Oliveira, vereador. Elias Cândido da Silveira, vereador. José Paulo Costa Silva, vereador. Silvio Rodrigues de Oliveira, vereador. Roberto Luiz Chaves, vereador. Leonardo David Alexandrino de Carvalho, vereador. Estes são os autores. Projeto de lei número 016/2021.
dispõe sobre denominação de logradouro público de rua Luiz Campos da Silveira. A Câmara Municipal de Ibatiba aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de rua Luiz Campos da Silveira a rua sem denominação no bairro Lacerda, Ibatiba, Espírito Santo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Éden Faustino Bernardo, 24 de maio de 2021. Autores: Fernando Vieira de Souza, Joci Miranda de Sangi, João Pedro Carvalho Rocha, João Brito Pereira Filho, Emiliane Ribeiro Lázaro, Ivanito Barbosa de Oliveira, Elias Cândido da Silveira, José Paulo Costa Silva, Silvio Rodrigues de Oliveira, Roberto Luiz Chaves e Leonardo David Alexandrino de Carvalho. Luiz Campos da Silveira, filho de Paulino Rodrigues Campos e Mercedes Jesuína de Freitas, o senhor Luiz Campos da Silveira nasceu em Una, no dia 16 de setembro de 1931, sendo pessoa que muito contribuiu para o desenvolvimento de Ibatiba. Casou-se com a senhora Alaí Bastos da Silveira, com quem teve 5 filhos, quais sejam Eliseu Bastos Campos, Edinar Bastos da Silveira, Marluce Bastos da Silveira Vieira, Vera Lúcia Campos Bastos e Alessandro Bastos da Silveira. Luiz Campos da Silveira foi produtor rural e tinha muito orgulho de ter atuado diretamente na construção da BR-262, no município de Ibatiba, no final da década de 70, como funcionário da extinta Companhia Brasil Construtora. Morou nos estados do Paraná e Rio de Janeiro, mas foi em Ibatiba que construiu sua história e constituiu a sua família. Foi atuante no processo de emancipação política do município e na criação do Sindicato Rural da cidade. Depois de sua aposentadoria, se dedicou à cafeicultura e ao fortalecimento da agricultura local. Projeto de Lei número 17/2021. Dispõe sobre denominação de logradouro público de rua Antônio Alves da Silva, Tonhão. A Câmara Municipal de Ibatiba aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de rua Antônio Alves da Silva, Tonhão, a rua sem denominação no bairro Lacerda, Ibatiba, Espírito Santo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Éden Faustino Bernardo, 24 de maio de 2021. Autores: Fernando Vieira de Souza, Joci Miranda Sangi, João Pedro Carvalho Rocha, João Brito Pereira Filho, Emiliane Ribeiro Lázaro, Ivanito Barbosa de Oliveira, Elias Cândido da Silveira, José Paulo Costa Silva, Silvio Rodrigues de Oliveira, Roberto Luiz Chaves e Leonardo David Alexandrino de Carvalho. Antônio Alves da Silva, Tonhão. Nasceu 28/1/1950, cidade Criciúma. Cresceu lá até os 10 anos, depois veio morar em Santa Clara. Casou em Ibatiba com Maria da Penha, tiveram 3 filhos, moravam em Santa Maria, criou os filhos lá, mudou para Ibatiba, onde viveu por muitos anos, sempre trabalhou com café. Separou da esposa, veio para Santa Clara, onde viveu até o fim da vida. Filhos: Edinar Alves da Silva, Ednelson Alves da Silva, Eleusa Aparecida da Silva. Ex-esposa: Maria da Penha da Silva. Data do falecimento: 1/1/2021. Projeto de Lei número 18/2021. Dispõe sobre denominação de logradouro público de rua Raimundo Bernardino Salgado, Pingo. A Câmara Municipal de Ibatiba aprovou e eu promulgo a seguinte lei.
Artigo 1º. Fica denominada de Rua Raimundo Bernardino Salgado Pingo a rua sem denominação no bairro Chácara do Soníter, Ibatiba, Espírito Santo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Éden Faustino Bernardo, 24 de maio de 2021. Autores: Fernando Vieira de Souza, Joci Miranda Sangi, João Pedro Carvalho Rocha, João Brito Pereira Filho, Emiliane Ribeiro Lázaro, Ivanito Barbosa de Oliveira, Elias Cândido da Silveira, José Paulo Costa Silva, Silvio Rodrigues de Oliveira, Roberto Luiz Chaves, Leonardo David Alexandrino de Carvalho. Raimundo Bernardino Salgado. Raimundo Bernardino Salgado, vulgo Pingo, nasceu aos 18/10/45, em Piedade de Ponta Nova, município de Ponta Nova, Minas Gerais. Filho de Geraldo Bernardino Gomes e Hilda Salgado Gomes, Pingo foi criado em Rio Casca, Minas Gerais, onde começou a trabalhar muito cedo em uma oficina mecânica, onde aprendeu a profissão. Em 1968, comprou um caminhão Chevrolet e veio para Ibatiba, trabalhar na companhia JP, puxando grama para ser plantada às margens da BR-262. Em Ibatiba, casou-se com a estudante Maria Lúcia Lopes de Miranda, filha de Geraldo Cabral de Miranda e de Lúcia Lopes de Miranda. Com o término do trabalho da firma a qual trabalhava, mudou-se com a mesma para Teixeira de Freitas, Bahia, e pelo seu trabalho morou em diferentes cidades. Em 1985, retornou para Ibatiba, já com 3 filhos, Adriana, Lusitana, Luciano e sua esposa Maria Lúcia Salgado. Abriu uma pequena lojinha, a qual deu o nome de Loja Apetrechos, que ficava situada na Avenida Afonso Cláudio, 585, da cidade de Ibatiba, Espírito Santo. Pingo foi presidente do Clube Recreativo de Ibatiba, fã de uma cervejinha, como a maioria dos brasileiros, tinha sua turminha de amigos para o desfrute desses momentos, sempre acompanhados pelos tiras-gostos, que na maioria das vezes eram preparados por ele, pois ele tinha um dom de cozinhar muito bem. Falecido no ano 2000, Raimundo Pingo era o pai do atual prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, e sua família tem participação ativa na área educacional do município. Projeto de Lei Ordinária número 19/2021. Dispõe sobre denominação de logradouro público da Rua Palmerindo Silveira de Carvalho. A Câmara Municipal de Ibatiba aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Palmerindo Silveira de Carvalho a rua sem denominação no bairro Chácara do Soníter, Ibatiba, Espírito Santo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Plenário Éden Faustino Bernardo, 24 de maio de 2021. Autores: Fernando Vieira de Souza, Joci Miranda Sangi, João Pedro Carvalho Rocha, João Brito Pereira Filho, Emiliane Ribeiro Lázaro, Ivanito Barbosa de Oliveira, Elias Cândido da Silveira, José Paulo Costa Silva, Silvio Rodrigues de Oliveira, Roberto Luiz Chaves, Leonardo David Alexandrino de Carvalho. Biografia do Palmerindo Silveira de Carvalho. Palmerindo Silveira de Carvalho, nascido em 1º de setembro de 1945, na comunidade de São José do Meriti, em Ibatiba, era filho de Ramiro Alexandre Dias e Maria Odília da Silveira. Iniciou sua vida profissional trabalhando em vários comércios de Ibatiba em 1967. Passou a trabalhar como operador de moto niveladora na empresa Brasil Construtora em Ibatiba. Em 1970, foi empregado na companhia Paraná-Panema, onde atuou em serviços de terraplanagem em vários municípios no norte do Espírito Santo, como Águia Branca, São Domingos do Norte, Barra de São Francisco e Colatina. Ainda
na mesma empresa, foi transferido em 1972 para atuar em serviços em Gurupê, atualmente em Tocantins, e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. No ano de 1974, iniciou na companhia CR Almeida, onde trabalhou em Paraty, no Rio de Janeiro, e posteriormente em Nova Lima, em Minas Gerais, onde ficou até 1979. Em 1980, foi para a companhia Contec Engenharia, onde atuou em vários municípios do Espírito Santo, como Muniz Freire, Iúna, Ibitirama, Divino de São Lourenço, Vila Velha, Marilândia e São Gabriel da Palha. Em 1987, quando trabalhava na companhia Tracomal, foi dispensado devido à paralisação das obras em que esta atuava. 2 anos depois, passou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Batiba, durante o mandato do prefeito Sonita Miranda Saraiva, em cargo que ficou até agosto de 2001, quando aposentou devido a problemas de saúde. Em sua vida pessoal, foi casado com a professora Celina Almeida de Carvalho desde 1974. Dessa união nasceram 2 filhos, Erivelto Almeida de Carvalho e Evaldo Almeida de Carvalho. Palmerindo faleceu no dia 11 de outubro de 2014, em decorrência de um câncer. Seu exemplo de pai e marido exemplar, bem como seu legado de trabalho, honestidade e amizade, podem ser sentidos ainda hoje por aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Projeto de Lei número 020/2021. Dispõe sobre denominação de logradouro público de rua Pastor Jotalino Lopes da Silva. A Câmara Municipal de Batiba aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de rua Pastor Jotalino Lopes da Silva a rua sem denominação no bairro IP, Ibatiba, Espírito Santo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Éden Faustino Bernardo, 24 de maio de 2021. Emiliane Ribeiro Lázaro, vereadora. Biografia. Jotalino Lopes da Silva nasceu em 25 de fevereiro de 1926, em Piaçu, Muniz Freire, filho de Joaquim Lopes e Olívia de Paula Lopes. Com 24 anos de idade, converteu-se ao Evangelho e, a partir daí, dedicou sua vida à pregação da Palavra de Deus. Mudou-se para Ibatiba no ano de 1969. Foi um dos pioneiros no plantio do café neste município. Foi o fundador da Igreja Evangélica do Ministério Tabernáculo em Ibatiba, no dia 15 de agosto de 1981. Em 17 de junho de 1983, foi consagrado a pastor da referida igreja. Durante todo esse tempo, dedicou a sua vida a fazer o bem ao próximo. Não só os membros da sua igreja, mas toda a comunidade que sempre o procurava para pedir conselhos, oração e ajuda financeira. Sempre demonstrou um desprendimento muito grande, pois estava sempre pronto a ajudar na obra de Deus e também socorrer os necessitados. Homem de fé e de oração. Faleceu com 85 anos, no dia 1º de agosto de 2011, deixando enlutado sua esposa Leni Ferreira da Silva, suas filhas Norma Lopes Ferreira e Dorcas Ferreira Lopes de Carvalho, seus genros Arão Ferreira e Dorli Vargas de Carvalho, seus netos Dalila Lopes de Carvalho, Davidson Vargas Lopes, Dorli Vargas de Carvalho Júnior, Priscila Lopes Ferreira e João Marcos Lopes Ferreira, sua igreja, seus amigos e todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e conviver com ele. Pastor Jotalino deixa um grande legado para todos nós. Um homem de caráter inquestionável, um exemplo de vida cristã, de compromisso com Deus, de amor ao próximo, de humildade, de solidariedade. Pastor na essência do nome, uma vida que serve de exemplo para toda nossa sociedade.
Antes de passar a leitura das indicações dos requerimentos, eu gostaria de falar sobre aqui que a gente está lendo, que não é padrão aqui, a gente lê a biografia nesse nome de rua. A gente definiu fazer essa leitura porque é um projeto de todos os vereadores. Quando é de um vereador só, geralmente ele vai lá e fala sobre. Então, aqui nós colocamos a leitura da biografia, porque todos os vereadores assinam. E gostaria que fique oficial aqui, que entre em ata, que essa mesa diretora solicita a todos os vereadores, cordialmente, que quando mandar um projeto de lei aqui para casa, que logradouro público, que mande junto uma biografia, até mesmo para a gente cumprir a Lei 722 de 2014, de autoria do vereador Silvio, e também já manda para o prefeito. Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos fazendo o nome, estamos votando o nome da rua e estamos mandando já nos padrões que ele já pode fazer a placa e cumprir a lei e o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Por gentileza, continua a leitura, nobre secretária. Indicações e requerimentos. Vereador Joci Miranda Sangi. Construção de fossas sépticas no córrego da Neblina, comunidade Criciúma. O atendimento dessa demanda beneficiará aproximadamente 20 famílias de produtores rurais, proporcionando acrescimentos de preservação ambiental às nascentes da água que abastece toda a comunidade Criciúma. Construção e reparo de quebra-molas no projeto Caminho do Campo, na Vila de Criciúma, que liga a rodovia MG 441 à Vila de Criciúma. Sinalização de trânsito às margens da estrada Caminhos do Campo, que liga a rodovia MG 441 à Vila de Criciúma. João Brito Pereira Filho, Jango. Iluminação no trevo da entrada da comunidade Santa Clara, bairro dos Pontes, em que proporcionará mais segurança para os munícipes e preservação contra os acidentes de trânsito. Ampliação do cemitério da comunidade de Criciúma. A comunidade cresceu e o cemitério local não tem comportado. Solicita uma reunião com o prefeito, a secretária de Saúde e os moradores da comunidade Vista Alegre, Wagner Mancini e José Teeiro, a fim de esclarecer a respeito dos serviços de saúde aos munícipes do local. Reparo na ponte às margens da BR-262, próximo ao trevo de Una, na estrada principal, próximo à propriedade do senhor Ivan e Tião Figeno. Roberto Luiz Chaves, que seja feito reparo urgente na ponte da Pitanga, ponte do Bertino, local onde dá acesso à congregação do pastor Mário. Reparo no calçamento do bairro Floresta, na rua Ceciliano Dias de Carvalho, próximo à casa do Pipi. Desobstrução do bueiro da rua Ceciliano Dias de Carvalho. Reitera instalação de bueiro no córrego Altinês, próximo à casa da dona Zeni. Jogar bauxita no córrego Altinês, local onde as estradas foram niveladas. Reitera, solicita reparo na rua de chegada do Promorá 1. Reparo de bueiro e do calçamento da rua Ana Rita Santiago, bairro Floresta. Silvio Rodrigues, reparo da rede pluvial da loja Casa São Jorge até a ponte do centro, pois está exalando mau cheiro. Fernando Vieira, solicita rede de água na Avenida Belo Horizonte, bairro Bela Vista, paralela com a BR-262. Emiliane Lázaro, solicita ao Poder Executivo que reforce a pintura nas faixas de pedestre do município. Roberto Luiz Chaves, moção de pesar pelo falecimento de Sebastião Gonçalves da Silva. Roberto Luiz Chaves e vereador João Brito, Jango, moção de pesar pelo falecimento da senhora Ruth Paula de Carvalho.
João Pedro Carvalho Rocha, moção de pesar pelo falecimento de João Vitor Toledo Gonçalves. Feita a leitura das matérias constantes no expediente, passamos ao uso da tribuna pelos vereadores inscritos e na ordem determinada por sorteio e por tempo regimental. Iniciando as falas de hoje, gostaria também de fazer uma pequena observação aqui, né? Que a gente, primeiro mandato, a gente está seguindo o regimento da melhor forma possível e também está escutando, dialogando com todos os vereadores no que é melhor para a votação, isso, naquilo, né? Que, pelo regimento, o presidente ele não pode ser partiado, entendeu? Então, fica só mais essa observação, que a gente vai, é chato, mas a gente vai ficando, passando as informações, discutindo, debatendo e ficando uma Câmara boa para a gente, principalmente para quem nos assiste.